Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui hoje, nossa terça-feira, dia de refletirmos sobre a obra O Livro dos Médiuns. E temos o capítulo das evocações, que é um capítulo, como dissemos, bastante longo nos questionamentos, mas que auxiliam todos aqueles que participam dos trabalhos mediúnicos e que deveriam sim ter muita atenção com todos os ensinamentos que essa obra traz, porque ela nos livra de uma série de dificuldades nesse trabalho que assim realizamos. Agradecemos antecipadamente a presença dos amigos que estão conosco. Então nós temos aqui já Cláudia, Célia, Laura, Gil, estão todos conosco, Yara, Jane, Ana Clara. São os amigos que partilham conosco toda semana das nossas reflexões. Amigos, vamos fazer nossa prece, porque é sempre importante começarmos pela nossa prece, é ela que nos sustenta. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que possamos ter o amparo dos amigos espirituais que em nome de Jesus venha a nós, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e a esperança. Assim, Pai, que os ensinamentos desta noite possam, sim, nos colocar em passos firmes na caminhada da vida, para que conscientemente façamos escolhas melhores para o nosso existir terreno. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então às nossas reflexões. Vamos ver para quem eu não disse boa noite, para a Cláudia Berbari, a Terezinha, a Márcia, vamos ver quem mais que eu não disse, Regiane, Rosana, Sandra, Dilza, Brígida, Sebastiana. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É sempre um motivo de alegria estarmos juntos. Nós estamos naquele capítulo 25 da obra O Livro dos Médiuns, que trata das evocações. E Kardec elencou uma série de perguntas ao mundo espiritual a respeito, dos melhores procedimentos, dos cuidados que deveríamos ter com relação às evocações que são feitas. Evocações são chamamentos mentais que podemos fazer, desejosos de ter uma comunicação de alguém, ou orais que façamos, enfim, basta que nos fizemos até a questão 17 na semana passada. E hoje, então, vamos dar sequência, partindo para a questão de número 18, onde Kardec pergunta: que pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres, em horas inconvenientes? Porque dentro dessa condição que se colocou para a comunicação mediúnica como algo sobrenatural, alguma magia, alguma coisa desse tipo, verdadeiramente pessoas, e nós vemos isso em filmes, em livros, era um comportamento de antigamente, onde os chamados iniciados, que na verdade eram os médiuns da época, esses chamados iniciados, eles se encontravam em altas horas e marcavam com a espiritualidade esses encontros em lugares ermos, para não serem perturbados, para não serem vistos. Parece estranho para nós, mas nós vamos lembrar que Jesus dormia num lugar ermo, num jardim a céu aberto, algo distante do centro da cidade de Jerusalém, quando ele foi visitado por Nicodemos, que era um doutor da lei, que era um homem importante e que não queria ser visto, não queria ser descoberto, resolveu altas horas da noite ir encontrar Jesus. Então as pessoas que desejavam esconder esse contato com alguém ou com o mundo espiritual, elas também preferiam esses horários e locais ermos. Então, Kardec, vejam que é algo tão natural à sua época, que ele pergunta ao mundo espiritual o que pensar, agora dos espíritos que marcam, não dos encarnados.
mas alguns espíritos que combinavam esse encontro em horas impróprias e em locais ermos. Que pensar deles? Então os espíritos respondem: são espíritos que se divertem com os que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a essas sugestões. É sempre inútil. Isso é diversão para o espírito inferior. É querer mesmo enganar, assustar, enfim, colocar esse ar de algo misterioso, como se isso valorizasse uma comunicação mediúnica ou fosse mais importante. Inútil, porque nada se ganha além de ser mistificado, além de ser enganado. Há uma enganação enorme e é perigoso. Não pelo mal que os espíritos possam fazer, nos diz o Livro dos Médiuns, mas pela influência que isso pode exercer nos cérebros fracos, das pessoas pensarem em questões do sobrenatural e se perturbarem mentalmente com a hora grande, como era chamada antigamente, com os locais ermos que eram difíceis de passar. E nós crescemos aqui em Taubaté, né, com algumas coisas assim. Então existem muitas histórias, muitos fatos, muitos relatos. E nós, se fôssemos à cidade, como a gente diz até hoje, eu vou à cidade, alguém quer alguma coisa, e a nossa casa é distante 15 minutos a pé até o centro da cidade. Mas nós tínhamos que atravessar a região do Bosque. A região do Bosque era essa, próxima ao Jardim, ao Convento Santa Clara, né? E a Rua Duque de Caxias, onde é o fórum hoje. Ali, aquela praça, era mesmo um bosque. Tinha ali morcegos, corujas, pássaros noturnos, macaquinhos, tinha uma fonte. Nós íamos buscar água à noite ali. Ou, se fôssemos a algum evento, teríamos que voltar para casa passando por ali. Era um bosque. E o bosque, claro que na passagem nós passávamos próximo ao Convento Santa Clara e, consequentemente, ao cemitério da Ordem Terceira. Aquele trecho a gente passava na corrida, pelo medo que tinha à noite de passar por era escuro, muito pouca iluminação à época, e com todas essas histórias que a gente ouvia, é claro que a gente tinha medo, ficava assustado com tudo isso. Então, coisas assim, imagine, nós estávamos na cidade de Taubaté, e não faz tantos anos assim. Agora, imagine em locais mais distantes, como isso tudo mexia com o imaginário humano e perturbava mentes fracas, sim, ficam extremamente perturbadas com fatos desse tipo. Então, Kardec alerta, o mundo espiritual alerta, através de Kardec, a todos nós, que isso não tem sentido de ser, essa comunicação nessas condições não tem sentido de ser, e que também é extremamente perigoso, né? É perigoso não pelos espíritos, mas pela perturbação das mentes enfraquecidas. E há essa questão de ser mistificado. Aqui também, em Taubaté, hoje as histórias parecem que são do nosso Taubaté das antigas. Mas muita gente sabe disso. Que aqui também em Taubaté existiam alguns espíritas na época, daqueles do começo do movimento espírita, que eram muito crédulos dessas manifestações e aceitavam, tomavam tudo como verdade. Talvez lhes faltasse esses estudos da obra que já existia, mas que não era habitual de ser estudado. O Livro dos Médiuns é do século XIX. Então, o que faltava era que as pessoas se dispusessem a estudar e se esclarecer. Enquanto isso não acontecia, eram crédulas demais. Por conta disso, havia um grupo aqui em Taubaté de senhores que cada tempinho, eu me recordo, eu era criança, mas pelo menos uma vez por semana ou a cada 10 dias, esse grupo se reunia para ir à noite para terrenos ermos
porque tal espírito tinha dito que ali tinha um tesouro. E lá iam eles cavar aquele terreno em busca desse tesouro. Cavaram muitos terrenos em Taubaté e não encontraram absolutamente nada. O que demonstra isso que Kardec está dizendo. Havia uma brincadeira de espíritos inferiores com essas pessoas excessivamente crédulas e sem conhecimento. Por conta disso, eram enganadas, muito bem enganadas até. A gente vê que o que faltava mesmo era esse conhecimento, era o estudo, para não cair nessas armadilhas, né? Nessas enganações. A questão 19. Há dias e horas mais propícias para as evocações? Bom, tarde da noite não, local ermo não. Mas existe algum dia e hora mais propício que onde as evocações melhor, vai deslanchar melhor? Para os espíritos isso é indiferente, como tudo que é material. E seria supersticioso acreditar na influência dos dias e das horas, porque também tem essas histórias, nós ouvimos muito falar, não, porque é sexta-feira, porque é tal hora, havia algo assim no imaginário humano, mas para os espíritos, independe de dia, independe de hora, não teria nada, é apenas uma questão de superstição. Os momentos mais propícios, então, não tem especificamente, né? Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador esteja menos absorvido pelas suas preocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estejam mais calmos. Essa é a dica importante do mundo espiritual para nós. Vamos ver aqui um pessoal que está participando e eu estou passando sem cumprimentá-los devidamente. Nós temos aqui a Beth, a Márcia, a Rosângela e o pessoal dizendo Kazuca, Eliana, Silvio, Cidinha e o pessoal já comentando que são espíritos zombeteiros que gostam de brincar desse jeito. Mara, Júlio, Regiane, todos conosco nessa noite, uma noite de confraternização. Lília chegando também. Então, o que nós vemos é esta dica muito importante. Dia e hora não teriam um grande significado, a não ser que fosse a questão da disciplina, do que é conveniente para as pessoas encarnadas se reunirem. Esse é o adequado. E compromisso assumido, horário marcado, é cumprido. Mas dizer que isso vai fazer melhor ou pior, até porque com esta ideia, muitas casas só estabelecem que os trabalhos mediúnicos sejam à noite, tal hora. Não necessariamente. Se nós formos a Uberaba, como já dissemos há pouco tempo, para quem foi ao Pedro e Paulo, trabalho lá, começa cedinho, as pessoas tomam café lá, e o evangelho 9 horas da manhã está indo ao trabalho e as cartas estão sendo psicografadas de manhã. Em outros locais, à tarde. Em outros locais, à noite. Então, não é por ser pela manhã ou pela tarde ou pela noite que haverá maior condição de comunicação mediúnica. Ela pode ocorrer a qualquer instante. A grande chave está neste conselho do mundo espiritual. Quais são os momentos mais propícios? Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador, quer dizer, as pessoas que se reúnem na intenção de encontrar, de ter contato com o mundo espiritual, esteja menos absorvido pelas suas preocupações. Por isso, gente, que às vezes nós ouvimos pessoas quando vão abrir um trabalho qualquer, um encontro, dizer assim, bom, meus amigos, vamos agora fechar os nossos olhos, esquecer todos os nossos problemas, esquecer lá fora. O que ela fez com as pessoas que estavam ali e que já estavam prontas para iniciar a tarefa, o encontro, preparadas, motivadas para isso? Ela fez com que se lembrassem.
do que deixá-lo lá fora. Aí um começa a pensar, será que eu fechei o carro? Nossa, será que eu não deixei uma panela no fogo? Puxa, quando sair daqui eu tenho que ir ao supermercado. Então, olha que é um desserviço, me perdoe, mas é um desserviço, porque faz quando ele é chamado a atenção para isso, a internet vai ficar caindo. Pronto. Da nossa parte aqui nós conseguimos arrumar. Vamos ver se não cai mais então. Mas nós, refletindo sobre isso, eles dizem onde a pessoa esteja menos absorvida pelas suas preocupações. Porque desligar de uma vez, nós não desligamos, nosso pensamento ele salta, ele flauteia, vai para um ponto e outro, e às vezes, mesmo estando atentos a alguma coisa, pode ser que um pensamento venha vinculado àquilo que estávamos necessitados de realizar, de fazer, ou que havia um comprometimento, as nossas preocupações diárias. E onde seu corpo e seu espírito estejam mais calmos. Então o segredo é esse, acalma, fica tranquilo, deixa que esse pensamento se dilua e assim estará em condição. Uma amiga nossa, ela nos contava sempre que ela, quando ela via algum espírito, ela via no momento em que ela estava limpando a casa espírita. Ela ia pela manhã, sozinha, abria lá e ficava, varria, tirava pó, arrumava, punha flor no vaso, tranquila, tranquila. E nesta hora, constantemente, ela visualizava algum espírito que dela se aproximava. Mas olha, o pensamento ali, ela está desligado das coisas de fora. O que está fora do portão para ela não interessava. Ela estava absorta nas tarefas de deixar a casa bem arrumada, deixar bonita, deixar higienicamente preparada para as pessoas. E isto fazia com que sua mente não se ocupasse de problemas. E por conta disso, havia mais facilidade, então, da aproximação desse mundo espiritual da pessoa dela. É desta forma, quando estamos mais despreocupados, quando estamos mais inteiros onde estamos, porque estamos inteiros onde estamos. É aí que nós vamos, então, ter a possibilidade dessas evocações, desses contatos acontecerem. A questão de número 20. A invocação é agradável ou penosa aos espíritos? Chamar por eles, pensar neles, querer a presença deles, isso é mais agradável a eles ou causa dor, dificuldade e incomoda a eles, né? Essa era a questão. Eles atendem de boa vontade quando chamamos? Quer dizer, eles vêm a nós, eles são incomodados e vão nos atender de boa vontade? E os espíritos respondem, isso depende do seu caráter e do motivo por que o chamam. Então depende da pessoa que está chamando e depende da razão de ser chamado, para que não haja incômodo e para que possam atender prontamente. Depende da situação, depende daquilo que vem até nós. Quando o objetivo é louvável, então, especialmente para os espíritos superiores, se é um objetivo louvável, estamos precisando de uma ajuda para alguma causa, para alguém, algo importante, e o meio também é simpático, é um meio afinizado com aquele que está sendo chamado, com aquele que está sendo lembrado, quando esse meio é simpático, a evocação se torna agradável e atrativa. É como se um grupo de amigos se lembrasse de nós e dissesse, vamos ligar para ela agora? Oi, tudo bem? Aí, que bom, queria que você estivesse aqui. Isso é agradável, você ouvir amigos, você ser lembrado pelos amigos, é muito agradável.
Então, para o mundo espiritual, a mesma coisa, são pessoas e seguem do mesmo jeitinho que nós. Então, nos diz o livro dos médiuns, os espíritos se sentem sempre felizes com o testemunho de afeição, o fato de serem lembrados. Isso traz felicidade aos corações, às criaturas que são lembradas. Vamos dar boa noite, Cida, Malu, Edith, Ana Maria, boa noite a todos, Mara. Eu vou dizendo boa noite aqui para que a gente saiba os que estão conosco, participando e que estamos seguindo juntos há muito tempo já, seguindo juntos nas tarefas de reflexões. Há os que consideram uma grande felicidade poder comunicar-se com os homens e sofrem com seu esquecimento. Como qualquer pessoa, se agradaria de comunicar-se com os seus e sofre se foram esquecidos, relegados, deixados de lado, como se não tivesse mais importância para nós. Então, lembrar é sempre muito prazeroso para aquele que é lembrado. Ele recebe esse pensamento de carinho, esse pensamento de alegria, de contato, de estar se sentindo próximo. Há os misantropos que não gostam de ser incomodados. Então também existem criaturas que não gostam de ser incomodadas, tanto quanto existem aqui encarnados, cujas respostas se ressentem do seu mau humor, sobretudo quando chamados por criaturas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Então há pessoas, vamos dizer, grossas. São grossas aqui encarnadas, são grosseiras com os outros e vão continuar grosseiras, porque esse é o caráter dela. E não quer ser incomodado, não gosta de ser lembrado. Há pessoas assim. Então nós que conhecemos aquela pessoa que estamos nos lembrando dela, seja um amigo, um parente, nós sabemos o seu jeito de ser. E sabemos que podemos mandar um oizinho, uma vibração de carinho, de atenção, um ar de alegria para aquele coração fraterno. Enquanto outros nós sabemos que vão preferir ficar quietos no seu canto, porque sim, poderiam até receber e nos atender, mas sem o prazer desse encontro. E aí Kardec faz uma observação nesta questão, dizendo: vemos pessoas que só evocam seus parentes para fazer perguntas sobre coisas mais vulgares da vida material. Nós também já falamos muito sobre isso aqui dentro do estudo do Livro dos Médiuns. Aqueles grupos, chamados às vezes até grupos familiares, porque o são de verdade, onde os mesmos estarão sempre buscando contatos com os seus parentes desencarnados, para que eles digam o que fazer, como resolver a situação, como se acertar com esse ou aquele. Então, coisas vulgares da vida material, que é a nossa vida material, a vida que nós temos que tomar decisão, a vida que nós temos que escolher como fazer. Até quando vamos ficar incomodando outras criaturas para resolver situações que são nossas? Sim, são nossos parentes, estão desencarnados e não tenhamos dúvida que, se nos amam, estão olhando por nós, estão nos ajudando. E, vez ou outra, até seria possível pedir esta ajuda para algo onde nós não estamos encontrando uma saída. Poderia, mas fazer disso um hábito, onde aquele desencarnado familiar continua tomando conta da família inteira e dando satisfação e dirigindo os passos de um e de outro? Isto é o que Kardec está perguntando. Vemos isso. Por exemplo, diz ele, para saber se alugará ou venderá a sua casa. E tem pessoas que querem trabalhar mediúnico para perguntar isso. Eu vendo ou eu alugo a minha casa? Será que aquele que vai alugar é bom ou não é? Eu já falei para vocês que certa vez, sobre a mesa do Chico Xavier lá em Uberaba,
tinha um bilhete de uma pessoa que estava à minha frente, o bilhete, onde ela pedia que os espíritos arranjassem uma empregada boa para ela. Isso é um problema da nossa vida material, do nosso dia a dia. Não podemos ficar incomodando as criaturas com coisas tão pequenas. Existem agências para empregadas domésticas que poderiam fazer esse trabalho de encontrar alguém de acordo com o desejo daquela criatura. Mas as pessoas continuam, né, nessa ideia. E olha, isso é registrado no Livro dos Médiuns, século XIX. Saber se alugará ou venderá sua casa, para indagar do lucro que obterá com sua mercadoria. Sim, eu vendo por quanto é que eu vou lucrar com isto? Qual o lugar onde há dinheiro escondido? É aquilo que eu contei para vocês, que esse grupo aqui em Taubaté fazia, se reunia para perguntar para o mundo espiritual onde tinha dinheiro escondido. E aí cada vez eles iam para um bairro aqui distante do centro, escavar durante a noite um lugar marcado, porque ali tinha tesouro. Nunca encontraram. Nunca encontraram, porque com certeza eram espíritos zombeteiros que se aproveitavam dessa ingenuidade deles e até uma ganância, por que não, né? Um desejo de enriquecer de uma forma mais fácil. Se tal negócio será ou não vantajoso. Por falar em enriquecer de forma mais fácil, também na mesa do Chico nós vimos várias vezes aqueles antigos cartõezinhos da loteria que tinha a coluna A, a coluna B, a coluna do meio, da zebrinha, que era jogo de futebol, onde as pessoas tinham que marcar os pontos. Para o mundo espiritual, de riscar o cartão para eles. Nós vimos isso. Então essas ideias aqui, né, de ganhar, levar lucro, o que vai acontecer? Nossos parentes além túmulo só se interessam por nós em razão da afeição que lhes conservamos. Nós gostamos deles, eles gostam de nós. Nós temos respeito por eles, eles têm respeito por nós. Se todos os nossos pensamentos se limitam em julgá-los feiticeiros, quer dizer, com varinha mágica para resolver os nossos problemas, se só pensamos neles pedindo informações, não podem ter grande simpatia por nós e não devemos nos admirar de que nos demonstrem pouca benevolência. Porque nós estamos abusando um tantinho da bondade dos nossos entes queridos e até achando que eles têm varinha mágica e podem resolver todas as situações por nós. Não é bem assim. Não é bem assim, nós estamos enganados, esse não é o melhor, a mediunidade não se presta a isso. Embora muitos queiram, a Cidinha lembrou, loteria esportiva, era essa mesma Cidinha, loteria esportiva. Imagine, as pessoas queriam que marcasse o número, loteria esportiva, existia, então tem de tudo. Nós temos que entender que os amigos que estão no invisível são os mesmos que estavam aqui conosco e que não vão poder fazer muito mais do que faziam aqui por nós. O que eles podem fazer é boas vibrações, pedir a Deus, pedir ajuda. Não foi isso que a mãe de André Luiz fez? Foi procurar Clarence, procurar outros amigos para interceder pelo filho dela que não estava numa boa situação. O Gil está dizendo que tem gente que pede para Deus ajudar para vingar-se de alguém. Sim, para assaltar com sucesso. Pedem. Aqueles bandidos que assim vão proceder, até faz sua oração antes. Nós vimos vídeos de pessoas do meio político há anos atrás, que uma rodinha dando as mãos e fazendo oração junto, e depois cada um pegando a sua parcela do bolo que foi ali desviado e enfiando no bolso, na meia, né? Nós vimos isso e oraram a Jesus para roubar o povo. Então acontece. Se acontece entre encarnados aqui, imagine se não vão pedir para os amigos espirituais também esse auxílio. Bom, continuando, agora o item 21, Kardec perguntou: há diferença
Entre os espíritos bons e maus no tocante à solicitude com que atendem ao nosso chamado, será que os bons atendem mais rápido, os maus não? Será que os bons atendem em maior quantidade, os maus não? Há diferença entre eles quanto à solicitude com que atendem o nosso chamado? E o mundo espiritual responde: há, e muito grande. Os espíritos maus só atendem de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Eles estão prontinhos para agir. Quando eles esperam dominar e enganar. Sentem viva contrariedade quando são forçados a se manifestar para confessar as suas faltas e procuram escapar como colegial que se chama para repreender. Isso aqui nos faz lembrar essas pessoas que ligam para a gente tentando de alguma forma passar esse trote onde eles tenham algum lucro, né? Que você digite um número de cartão, você passe uma senha para eles fraudarem nossas contas, etc, etc. Então, de muita boa vontade, a conversa inicial vai rolar assim lindamente, lindamente, porque eles esperam enganar e dominar a criatura que está ali e que é a vítima que eles escolheram. Mas quando é que eles vão sentir contrariedade? Quando a vítima é espertinha e diz alguma coisa ou toma alguma atitude que revela que ela sabe muito bem com quem está tratando. Então, desmascara aquela criatura e aí o que eles fazem? Tentam escapar, eles não querem mais conversa. Bate o telefone, desliga o telefone na sua cara, porque eles simplesmente foram descobertos. Os espíritos inferiores agem assim, encarnados ou desencarnados. Essa é a atitude natural que eles apresentam. Podem ser, no caso dos espíritos desencarnados, se evocados, podem ser constrangidos a manifestar-se por espíritos superiores, como castigo e para instrução dos encarnados. Então pode acontecer um espírito inferior, um espírito mais grosseiro, um espírito enganador, se manifestar, mas ele está constrangido, ele diz: eu vim obrigado, eu não queria vir, eu vim porque me trouxeram até aqui. Ele vai dizendo que ele está obrigado. E para que isso serve? Para ele é um castigo ele ter que se mostrar, se revelar e ainda ser trazido obrigado. Mas é para instruir os que estão ali de que existe uma espiritualidade tomando conta, que existem comportamentos que não são adequados, enfim, que nós possamos tirar de tudo isso uma lição para as nossas vidas. A evocação é penosa, porque ele perguntou de início, lá na outra questão, se era penosa ou prazerosa, né? Ela é penosa para os espíritos bons quando chamados inutilmente, por motivos fúteis. É penoso porque eles estão prontos a atender aquelas criaturas levianas, apenas curiosas, ou para um passatempo, para uma bobagem, sabe? Isso é doloroso para quem quer falar sério. De repente, ver motivos fúteis, tem mais o que fazer da vida. Então, não atendem. Já viram que não vai prestar a conversa, não vai servir para nada, não atendem. Ou, logo se atendem, logo se retiram. É duas palavrinhas e não incumpriram a conversa, porque ela não vai render nada. Vamos ver o que o Gil está dizendo, né? Quando a pessoa ruim toma uma atitude destrutiva, tem apoio dos irmãozinhos. Gil, semelhante atrai semelhante. É como aqui, ué. Nós estamos atraindo pessoas que partilham do nosso mesmo interesse.
E sempre vamos ter aquela mãozinha que nos empurra, seja para melhor ou para pior, nós vamos ter sempre companhias espirituais que compatíveis com os nossos desejos. Continuando, Kardec diz, em geral, os espíritos, sejam quais forem, não gostam de servir de distração a curiosos. Não é circo, não é festa, não é circo. Ninguém gosta de bancar o bobo da corte no meio do povo. Por que é que eles gostariam disso? Então, não gostam de servir de distração a curiosos. Lembram-se que quando começou o movimento das mesas girantes, Kardec foi convidado para ver aquilo que era a distração da época nos salões parisienses. E ele não se dispôs a ir. Ele achou algo que perder tempo, não tem sentido isso. Mas quando ele encontra um amigo, 6 meses depois, diz, olha, você não imagina, as mesas respondem, as pessoas fazem perguntas e elas batem, fazem barulho, respondendo como um código. Então, bom, então agora tem algo interessante que vale a pena. Então agora eu gasto meu tempo nisso e foi conhecer. Porque esse é o comportamento do mundo espiritual, das criaturas mais sérias, e que não gostam mesmo. Muitos querem apenas ver o que ele dirá, outros querem interrogar para saber a sua vida pessoal, fuxicar a vida do espírito. Como se não bastasse fuxicar a vida dos encarnados que estão aqui juntos, ainda querem fuxicar a vida daquele que está desencarnado, sabendo a história dele, e ele não está interessado em contar naquele momento, pois não tem motivos para confidências. Ele não sente confiança, ele não quer falar de si, da sua vida, não é essa a sua intenção. Mas tem pessoa que parece ter um prazer imenso, até porque muitas vezes a história de cada um é dolorida, mas tem pessoas que querem, parece que cutucar a ferida do outro para fazer sangrar. Não perdoam nem o desencarnado em sofrimento, porque vai falar ainda da dor dele, não dando um refrigério para aquela consciência. Então nós temos que tomar cuidado com esse nosso comportamento. E existe então uma observação. A evocação é sempre agradável para os espíritos quando feita com objetivo sério e útil, ainda que fosse para perguntar coisas sobre a vida, sobre como está, a história, revelar a história que levou a ele a estar naquela condição. Se isso tem finalidade útil, vai servir de lição para outros, vai ajudar outros a tomarem atitudes diferentes, os espíritos terão prazer em dar o seu testemunho. Porque eles sabem que vai resultar alguma coisa boa. Então, quando é feita com objetivo sério e útil, eles têm prazer. Os bons têm prazer em nos instruir, é verdade. É um prazer poder passar para todos nós diretrizes, ensinamentos. Jesus fazia isso com todas as criaturas que o procuraram, buscando orientação, instrução. Ele tinha prazer em orientá-los. Os sofredores são aliviados com a simpatia que lhes demonstram. Então, é um grupo sério, são pessoas sérias, a intenção é boa, é de socorro. Então, aquele que chega dolorido, sofrido, mas encontra esse ambiente de socorro, de ajuda, de acolhimento, ele se sente bem, ele se sente confortado. Os nossos conhecidos ou familiares, né, eles ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Não os esquecemos. Isso preenche o coração deles de alegria. Os levianos gostam de ser evocados por pessoas frívolas. Aí eles têm prazer de ser evocados por alguém que vai querer também ficar nas historinhas dele, nas brincadeiras, nas piadas, nas risadas. Pessoas frívolas têm oportunidade de se divertirem, não se sentem bem na companhia de pessoas sérias, por isso vão procurar outros onde o clima seja mais leve,
onde eles possam brincar mais à vontade, e assim cada um está procurando verdadeiramente aqueles que são semelhantes no seu querer, no seu gostar. Na questão 22, os espíritos necessitam da evocação para se manifestarem? É só quando são chamados, evocados, pensados, solicitados, que eles podem se aproximar e até dar uma comunicação ou se fazer presente de alguma forma? Precisa ser assim? E eles respondem, não. Não precisa ser assim. Manifestações muito frequentemente são sem ser chamados, o que prova que o fazem de boa vontade. Muitos se manifestam sem ser chamados. Não sabemos seu nome, não sabemos sua história, não os conhecemos, no entanto, eles simplesmente vêm participar com aquele grupo, porque sente prazer nisso também, mediante aquilo que está sendo solicitado como instrução, como ajuda, como proposta de trabalho. Então não há necessidade e não será só pela evocação que nós haveremos de ter essas comunicações. Vamos ver um exemplo bem fácil de observação. Para quem assistiu, tem vídeos na internet, mas teve gente que pôde assistir pessoalmente os trabalhos de cartas consoladoras que Chico Xavier realizava. Então, às noites, tinham lá, né, muitos nomes de muitos parentes desejosos, sim, da comunicação do seu ente querido. Mas, antecedendo a comunicação do ente querido e depois sempre encerrando aquela leva de comunicações, haviam espíritos que não foram solicitados pelos encarnados que estavam ali. Traziam uma mensagem, traziam uma poesia ou o seu próprio testemunho de vida, ou algo que fosse importante, que servisse de orientação. Então eram comunicações espontâneas, independentes das evocações que estavam sendo feitas mentalmente pelas pessoas que ali estavam. Isso acontece. Não teremos comunicação só daqueles evocados, mas teremos comunicações espontâneas e muitas. No item 23, quando um espírito se manifesta por si mesmo, então espontaneamente, podemos ter certeza de sua identidade? Não foi solicitado aquele nome, ninguém pensou naquela pessoa e ela está dando uma comunicação. E no final, ou antes, ela pode se apresentar. Bom, eu sou fulano de tal. Nós podemos ter certeza que é ela mesma, essa pessoa, ainda mais, vamos dizer que fosse um nome importante. Nós temos certeza que é ele mesmo? E os espíritos dizem de maneira alguma, pois os espíritos mistificadores o fazem com frequência para melhor enganar. Usam nomes, dizem que são alguém importante e são nada. Eles são enganadores e enganam mesmo as pessoas. Não é porque disse esse nome ou aquele que nós vamos então ter a certeza de tratar-se verdadeiramente daquela pessoa. No item 24, quando evocamos um espírito pelo pensamento, ele nos atende mesmo que não haja manifestação pela escrita ou de outra maneira, porque à época do Livro dos Médiuns, as comunicações, 100% delas eram escritas, ou a outra maneira seriam as batidas, os sinais, os efeitos físicos que pudessem identificar o REPS, que era como um código que estavam sendo usados. Hoje nós temos mais psicografias e mais psicofonias, que é a possibilidade do médium falar. Então, ele dizia que quando evocamos um espírito pelo pensamento, ele nos atende mesmo que não haja manifestação. Pensamos em alguém, porém não teve uma comunicação escrita, não teve uma comunicação oral, não teve um desenho referente,
não teve um sinal qualquer diferente. Isso pode acontecer e ele está presente, ele está ali, mas não houve qualquer comunicação. A escrita, dizem os espíritos, é o meio material pelo qual o espírito atesta a sua presença. À época especialmente, era a escrita, era a psicografia, mas é o pensamento que o atrai, não o ato de escrever. Não é o ato de escrever. Por isso que até uma pessoa que tenha sido analfabeta na encarnação em que a conhecemos, ela pode vir e trazer uma psicografia, porque é o pensamento que envolve o pensamento, o médium capta o pensamento e o médium é quem escreve. É ele quem coloca as letras, as palavras, mediante aquele pensamento. Raramente a psicografia mecânica, lembram-se? Aquela onde há um movimento abrupto da mão e o médium está isento, a mente do médium está bloqueada e apenas usando o braço. Isso é raríssimo. Na maioria das vezes é o pensamento que é recebido e é traduzido em palavras escritas ou faladas. Então, mesmo aquela criatura que tenha sido analfabeta vai poder escrever ou falar por alguém que leva leva o seu pensamento em forma de palavras escritas ou faladas. Mas o espírito pode até estar presente e não fazer comunicação nenhuma. Então, muitas vezes nós dizemos, puxa, eu senti a presença de alguém, uma presença agradável ou desagradável, uma presença que me emocionou, mas não teve comunicação. Não, nem sempre vai acontecer. Nós não estamos na obrigatoriedade de trazer qualquer comunicação. Nós podemos ter um trabalho mediúnico onde seja silêncio total por parte do mundo espiritual via médium. Não há comunicação, nem escrita e nem oral. Mas isso não quer dizer que nós não estivéssemos envolvidos por um grupo de espíritos familiares, amigos, orientadores. São muitas razões, um trabalho nunca será igual ao outro. Na sequência das perguntas, a questão 23, nós estamos na questão 25, né? Quando o espírito inferior se manifesta, podemos obrigá-lo a se retirar? Porque ele pode se manifestar, ele está ali, existe uma espiritualidade tomando conta, nós já sabemos que muitas vezes isso vai acontecer até para alerta dos médiuns, para cuidado, porque se aquele um está achando facilidade ali, pode ser que alguém ali está facilitando, é o elo fraco de uma corrente que pode ser rompido ali. Então, quando o espírito inferior se manifesta, podemos obrigá-lo a se retirar. Então, vamos ficar bravos, vamos xingar, vamos escorraçar do trabalho? Os espíritos que podemos sim. Bom, mas então qual é o método? Qual é o método para que ele esteja obrigado a nos deixar? Não lhe dando ouvidos. Não alimenta a conversa, não dá ouvidos ao que ele está falando, não incumprir a prosa e ele vai embora, porque simplesmente não encontra eco. É assim com encarnados e desencarnados. É desagradável? Está falando bobagem? Não ouça, não dê ouvido, não alimente, não estique a história. A pessoa não tem mais o que falar. Ela acaba indo por outro caminho, desiste. Talvez essa prática seja uma que nós estamos necessitando pelas nossas redes sociais, que a gente vê tanto diz que tanta confusão. Se abstenha, cale-se, fique quieto, aquele outro vai desistir porque vai ficar feito bobo falando para a parede. Então, nós temos que ver que é esta forma que nós temos de obrigar um espírito inferior a sair de campo, não lhe dando a atenção.
não lhe dando ouvidos. Na questão 26, nos diz: a evocação em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos espíritos maus, porque tornou-se um refrão. Muitas vezes as pessoas, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, nós pedimos, e usando esse nome, até esquecemos muitas vezes não usar o nome do Senhor em vão, né? O mandamento está lá, porque às vezes falamos tão da boca para fora que não tem consistência no coração. Tornou-se um refrão, simplesmente um hábito, e as pessoas repetem palavras mecanicamente. E então, diz, isso vai garantir, se for feito em nome de Deus, garante contra a intromissão de espíritos maus. O nome de Deus não é freio para todos os espíritos perversos, mas segura muitos deles. Se nós, de coração melhor, e não for fórmula, vai funcionar muito bem. Se for dito verdadeiramente de coração, não é simplesmente uma fórmula, isso vai funcionar como uma barreira que bloqueia a intromissão de espíritos maus. Se for dito assim, só da boca para fora, muitos deles, o próprio mundo espiritual, não é freio para eles. Eles vão avançar porque não representa nada. A palavra não foi vestida com a energia, com a vibração necessária. Então, não vai resolver. O item 27. Poderíamos evocar nominalmente muitos espíritos ao mesmo tempo? Pedir o presente de um, de outro. Poderíamos fazer isso? E os espíritos, não há nisso nenhuma dificuldade. Pode. Podemos fazer uma lista. Uma lista. Não teria problema nenhum. É o que acontece quando nós falamos desses trabalhos das cartas consoladoras, que tem uma lista de nomes. Todos ali estão sendo evocados, lembrados pelos seus entes queridos, pelos seus parentes. Então, se não há nisso nenhuma dificuldade. Havendo 3 ou 4 mãos para escrever, pode 3 ou 4 dar comunicação ao mesmo tempo, porque teremos 3 ou 4 médiuns para cada um atender um deles. Então, comunicações simultâneas ou múltiplas não tem qualquer impedimento. A questão fica no setor educação. Tonalidade de voz, movimentação, o que é que está perturbando para um não incomodar o outro dentro daquele mesmo ambiente. Apenas isso. Então, havendo 3 ou 4 mãos para escrever, terão 3 ou 4 pessoas secretariando 3 ou 4 que estão ditando alguma coisa. É o que acontece quando dispomos de muitos médiuns. E vamos então, que a nossa hora já está se aproximando, para a última questão dessa noite, e continuaremos, se Deus quiser, a semana que vem. Quando muitos espíritos são evocados de uma vez, com um médium só, qual o que responde? Só tem um médium disponível, só tem um secretário para atender, um punhado de gente que quer ser atendida. Quem é que vai ser verdadeiramente atendido? Quer dizer, qual é o espírito que vai responder? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Um daqueles todos que estão ali, do grupo de espíritos que está presente, fala em nome do grupo, registra o pensamento de todos e exprime, então, o pensamento coletivo do ensino. Às vezes, numa mensagem escrita, vamos dizer, pessoal, direcionada, aquilo que chamamos de cartas consoladoras ou cartas familiares, às vezes, isso nós já vimos várias vezes em obras que registram essas cartas através de Chico. A gente fala muito de Chico porque é aquele que verdadeiramente nós temos a qualidade do crédito de quem fez por merecer, e da seriedade do seu trabalho. Não estamos desmerecendo ninguém, mas estamos tendo como exemplo alguma pessoa contemporânea nossa que
merece o nosso respeito, a nossa atenção e a credibilidade. Então, por isso escolhemos falar assim. Não desmerecemos ninguém e temos visto outros médiuns também assim procederem. Vão passar um recado familiar de tal pessoa para tal pessoa. Mas aquele familiar diz, olha, avisa a tal pessoa que está aí que o fulano de tal está aqui também. E ele está dizendo isso. Então, às vezes, na carta de uma pessoa, vem mais informações de dois ou três que estão ali e que não pode. Avisa essa mãe que por agora ele não pode se comunicar, mas na próxima vez que Deus ajude. A gente vê isso acontecer, mostrando para nós que um pode ser o porta-voz. Só tem um médium, só tem uma máquina de escrever, só tem um computador para digitar. Não dá. Então é importante termos vários médiuns trabalhando, mas com essa responsabilidade, com a seriedade, para que a produção seja maior e atenda mais a necessidade de encarnados e desencarnados que estejam presentes. Assim, meus amigos, chegamos ao final. Esse capítulo não se encerrou das evocações, ainda semana que vem, se Deus quiser, vamos em frente com algumas questões, mas são questões feitas e que servem para as nossas reflexões. A Terezinha tem um tema muito importante, sim, porque se nós prestarmos atenção em tudo isso, as tarefas mediúnicas serão realizadas com mais equilíbrio, com mais seriedade, com mais responsabilidade. Então todos precisamos aprender para servir melhor. É só assim que nós podemos servir bem. É quando nos qualificamos para isso. Então, a questão dos estudos a questão é fundamental por conta de que prepara o estudante para a prática. Daí a necessidade, né? Nós temos sempre de estarmos conscientes daquilo que estamos fazendo. Agradecemos muito aos amigos que estão conosco, muita gente conosco hoje, e agradecemos ao mundo espiritual amigo que nos ampara, claro, sem eles não teríamos condição de tantas reflexões, eles nos alimentam a mente para que tenhamos as palavras mais adequadas, todos nós possamos aprender mais. É esse o sentido que nós temos. Lembrando que todos esses estudos ficam lá no canal do YouTube, Marina Ferri, ou na página do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas Taubaté, aqui no Facebook. Tudo está aí disponibilizado para que todos nós possamos aproveitar mais. E vamos hoje com a nossa prece a Bezerra de Menezes. Há muita gente precisando dessa vibração de saúde. O mundo está precisando, corações a serem confortados, energias a serem renovadas, fortalecimento da fé. Nós precisamos disso. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora.
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja nos corações, nas mentes, nos lares, que a luz se faça para que consigamos caminhar com equilíbrio. É a nossa necessidade e é para isso que estamos aqui, aprender a viver. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Boa noite a todos e até amanhã.